Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live às 19 horas em ponto. Em ponto aqui. Se a internet ajudar, a gente mantém sempre a pontualidade, né? Em respeito a todos vocês. Vamos dar um pouquinho, só um tempinho para o pessoal começar a entrar, né? Aqui é em ponto mesmo. Agradeço a todos que estão entrando. Agradeço a audiência, a paciência, né? Boa noite a todos. Se vocês puderem, por favor, já que a live está começando agora, o nosso tema de hoje é microcefalia e o INSS, né? E o INSS é a Seguridade Social de uma forma geral, né? Vou pedir, por gentileza, para que vocês coloquem embaixo de onde que vocês estão nos assistindo, tá? E que compartilhem a live, por favor. Por quê? Porque as informações que serão passadas aqui certamente são úteis e serão úteis para muitas pessoas, né? Boa noite, Camila, bem-vinda. Boa noite, Ednilce, bem-vinda, tudo bem? Que bom, agradeço a todos que estão entrando. Peço para que compartilhem, porque a informação é boa, né? Pelo menos penso assim. É boa quando chega em mais pessoas, que as pessoas sejam ajudadas por essas informações, tá bom? O nosso tema de hoje é microcefalia. Microcefalia perante a INSS, perante a Seguridade Social, né? E o que acontece? A microcefalia antes, as pessoas batalhavam muito pelo BPC, né? Que era o pessoal chama de LOAS, né? Batalha muito pelo BPC. E aí o que acontece? De 2015 para cá teve uma ocorrência muito grande do Zika vírus, né? Eu acho que vocês estão lembrados disso. E muitas crianças, teve um boom de crianças nascendo com microcefalia, tendo em vista o Zika vírus, tá? E por conta disso, tem uma lei que saiu agora no início deste ano de 2020. Boa noite, Sandra! Seja bem-vinda! Por favor, gente, se vocês puderem compartilhando, vocês vão ajudar mais pessoas. Ednilce Fortaleza, né? Bacana, bem-vinda. E aí o que acontece? Veio uma batalha muito grande das mães, né? Que normalmente são as mães que correm atrás de benefícios quando as crianças são especiais, né? Não que não tenham pais que façam isso, mas as mães são a maioria, tá? Então o que acontece? Uma batalha muito grande para obter o BPC, né? As mães não conseguem trabalhar, normalmente quando tem uma criança especial, né? A microcefalia não é diferente, né? A criança ela é bem independente para muitas coisas do dia a dia, então a mãe é quem acaba ficando com essa criança, não consegue prover o sustento, é uma renda a menos na casa e muitas vezes quando ela é sozinha, aí a renda fica zerada mesmo, né? Então por conta disso, e como a gente sabe, o BPC é uma batalha para você conseguir, né? Batalha de renda, batalha que muitas vezes a pessoa passa por perícia no INSS e aí a perícia, o médico diz que a criança não é deficiente ou diz que a renda é maior, né? Essa loucura toda que a gente já conhece, né, gente? Tem que ir até o CRAS, fazer o CAD único, é aquela loucura. Então, por conta disso, no início desse ano, entrou em vigor uma lei, tá? Que crianças nascidas de 1º de janeiro de 2015 até 31/12/2019, com microcefalia, elas têm o direito ao BPC, tá? Mas o que acontece? Ao BPC, só que ele muda o nome, é uma pensão, tá? Ele chama de pensão, e é uma pensão, gente, que ela é vitalícia. Então a criança não tem que ficar passando por perícia, não tem aquela chateação de ficar fazendo comprovação de renda, né, de 2 em 2 anos, atualiza a CRAS, é aquela coisa, né? E muitas vezes o INSS, por exemplo, estou fazendo um paralelo com o BPC, né, concede, a família tem uma renda baixa,
a criança é deficiente, e aí que loucura, a criança é chamada para perícia porque simplesmente a família não deixa de ter a renda, e a renda é a mesma, porque a mãe não conseguiu voltar a trabalhar ainda, né? A deficiência é a mesma, e ainda assim por uma viagem muito louca dos peritos e das assistentes sociais, não só assistente social do INSS, mas nós sabemos muito bem que as assistentes sociais, até do poder judiciário, elas estão pecando assim em grau máximo. É uma viagem muito louca. Mas enfim, né? Enfim, as pessoas marcam para fazer perícia na casa da pessoa, aí não vai e depois manda mensagem dizendo que vai ao sábado. Marca um dia e vai no outro. É um pessoal bem maluco, né? Mas com o aval do juiz, né? Então maluco aqui, maluco lá, por isso que esse país não vai pra frente. Enfim, vamos ao que interessa. E aí o que acontece? Por conta disso, veio uma lei que transforma o que seria um BPC numa pensão para crianças com microcefalia nascidas de 1º de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2019, tá? Então, crianças nascidas nesse meio tempo. Boa noite, Lúcia, de Osasco, seja bem-vinda. Compartilha, amiga, compartilha para mais pessoas poderem acompanhar. E aí o que acontece? O lado bom é que não é requisito o financeiro da família, né? Não é requisito, porque praticamente pro BPC a pessoa precisa estar numa situação muito difícil mesmo para ter direito ao BPC, né? Porque qualquer coisa o INSS já nega, certo? Então o lado bom disso tudo é que para microcefalia não é verificado o fator renda, tá? E aí, claro, essa criança vai ter essa pensão vitalícia, né? Não tem a chateação de ficar passando por renovação, comprovação e tudo mais, como já foi dito aqui. Então, muitas vezes, a mãe consegue deixar a criança com alguém no mundo de Bob, né? Tô só pensando, e voltar a trabalhar. É possível? Sim, é possível. Ou, Ana, a mãe consegue fazer um trabalho esporádico para ter uma renda, né? E mesmo ficando em casa com a criança, sei lá, vender alguma coisa pela internet, fazer um artesanato, né? Fazer marmita. É possível? É possível. Ah, mas no BPC não é. Não, no BPC não é, mas na pensão, essa pensão, com essa lei que entrou em vigor em 2020, é possível, tá? Ah, e o pai trabalha, a mãe também, ou a mãe faz artesanato, é uma renda e tudo mais. Fiquem tranquilos, tá? Não tem risco do INSS cortar. Boa noite, Alexandra, seja bem-vinda. Coloca aqui pra gente de onde você tá nos assistindo, se puder compartilhar, eu te agradeço. E aí o que acontece? Você precisa, lógico, ter todos os documentos médicos, exames, receitas médicas, tá? Laudo médico, mencionando com CID, né? Mencionando que a criança tem microcefalia, né? Muitas vezes documentação da maternidade também ajuda, tá? Com diagnóstico. Então, é um histórico, né? Documentação da maternidade, laudo médico, exames, tá? Se no laudo médico o médico puder colocar que a criança ela tem a microcefalia com CID, que ela tem dependência, né? E que ela vai ficar desta forma, né? É ótimo, gente, tá? Levem tudo, tá? Porque por mais que tenha uma lei regularizando isso, tá? Tenha mais coisas do que o INSS pede. É bom, você vai se resguardar, tá certo? Laudos antigos, laudos novos, exames antigos, exames novos, receitas médicas das medicações, todas as terapias que você conseguir
fazer pelo SUS ou pelo particular, tanto faz. Então, o lado bom é que essa pensão não é somente para crianças de baixa renda, de todas as esferas, tá? Todas as esferas. Microcefalia, nascido de 1º de janeiro de 2015 até 31 de 12 de 2019, é possível, tá? E é lógico que se o INSS negar, como a gente sempre fala aqui nas lives, saibam que você pode pegar cópia do processo administrativo. Mano, mas processo administrativo é o quê? Você fez o pedido no INSS, subiu seu RG, seu CPF, seu comprovante de residência, que é uma conta de luz, água, né? Subiu certidão de nascimento do seu filho, documentação da maternidade, laudo médico, né, com o CID, falando o que ele tem, a incapacidade dele, que ele é deficiente, com carimbo e assinatura do médico, tá? É obrigado, gente. É obrigatório ter tudo isso, tá bom? E se vocês não saíram da maternidade com o diagnóstico, com partes na mão, boa noite, Alexandre. Boa noite, Rosilene. Sejam bem-vindos. Boa noite, Hilda. Microcefalia de Zika ou outras causas também. Então, Hilda, o INSS tem fechado, dizendo que é para microcefalia advindo do Zika, tá? Por isso que 1º de janeiro de 2015 até 31 de 12 de 2019. Mas já sabemos que o Poder Judiciário, num ato de milagre, tem reconhecido microcefalia, tá? Então tem umas vertentezinhas, tá? É claro que tudo varia de cada caso para caso, mas tem juízes, sim, que quando o INSS nega, concede, tá bom? Pura e simplesmente. É uma briga? É uma briga, tá? Porque lá no INSS é específico pro Zika, tá? Mas tem gente que está arriscando e tem gente que está arriscando e tá levando, tá? Então, como eu sempre falo, não existe causa-ganha. Mas dá pra arriscar, tá bom? Dá pra arriscar. São Mateus, né, Alexandra? Bem-vinda, bem-vinda. Patrícia, boa noite, tudo bom? Se puder compartilhar, Patrícia, a gente agradece. Então, o que acontece? Há essa possibilidade de brigar, de tentar, tá? Então, o que acontece? Você pega na maternidade cópia do prontuário médico, tá? Que ali você consegue demonstrar se tem pelo Zika, se é fora Zika. Dá pra brigar, tá certo? Ainda enquanto ninguém modular no STJ, STF, tenta-se, né? O não a gente já tem, tá certo? E aí o que acontece? Documentou, INSS, você fez um pedido, aquilo, gente, já chama de processo administrativo, tá bom? Então, negou, lá pelo portal do meu INSS tem baixar processo. Baixa processo, você salva, que lindo! Aí você leva para o judiciário, tá? No judiciário você vai precisar dos seus documentos, RG, CPF, comprovante de residência, cópia do prontuário médico da maternidade, laudo médico do jeitinho que eu já falei aqui, exames antigos, novos, né? Para poder pleitear essa pensão. Como a gente já falou, essa pensão é vitalícia. Não leve em conta a renda, né? Essa é a grande maravilha, porque se o pai tiver um salário maior do que o que as pessoas pedem para o BPC, não vai ser barrado, não pode ser barrado. Se a mãe, né, fica com a criança, mas esporadicamente acaba tendo uma renda, mesmo que não seja oficial, ela pode, tá? Ela não vai ser barrada por conta disso, tá? Então, é uma coisa, uma boa notícia, né? Eu, sinceramente, penso que esse governo, se já fez isso, ele deveria pelo menos fazer isso para um autismo, né? E para tantas outras, né? Que desde que comprove a deficiência,
né? É deficiente, não vai ter condição de entrar no mercado de trabalho, não é? Comprovou isso, é deficiente, não vai ter como comprovar de entrar no mercado de trabalho, teria direito a essa pensão, até porque essa pensão é um salário mínimo, gente. Não vai quebrar país algum. Aliás, o que quebra o nosso país é a nossa corrupção. Não é o LOAS, não é que é o BPC, não são as aposentadorias, até porque, como eu já disse em várias lives, o INSS não está quebrado, a Seguridade Social não está quebrada, por mais que tenhamos um desemprego cada vez mais alto, o INSS não é sustentado somente por empresa e empregado, tá? O nosso INSS, a nossa Seguridade Social, ela é sustentada por empregado, empregador, por impostos, por loteria, por bilheteria de shows de futebol. Aliás, desculpem os amantes de futebol, eu acho que a única coisa que o futebol presta para este país é pagar o INSS, contribuir com a bilheteria, né? Acho que é a única coisa boa, né? E aí, Camila, com certeza nossos pequenos estariam resguardados de alguma forma. Exato, Camila, eu também acho. A Hilda, não tem limite de renda, então? Hilda, não tem limite de renda. Essa é a novidade, essa é a coisa boa, tá? Entrou em vigor no começo desse ano, é ainda um mistério para muita gente. No portal do meu INSS, gente, tem lá um espaço pensão microcefalia, tá? E é ali que você vai clicar, é ali que você vai subir RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento da criança, prontuário médico da maternidade, exame, laudo médico, tudo relacionado a microcefalia. Se for por Zika, por favor, documentem, né? Tudo isso, tá? Receitas médicas, tudo isso bonitinho, tá certo? Que vai ser atendido. É para ser atendido, tá? É para ser atendido. Gente, se vocês puderem compartilhar, vocês ajudam. Negou, cópia de prontuário médico, cópia do processo, advogado especialista da confiança de vocês, tá? Até porque, por que eu falo especialista? Porque não é todo mundo que sabe fazer o previdenciário, não é todo mundo que sabe fazer ainda mais essa pensão, que é uma coisa nova, tá? O profissional, ele precisa estar muito bem atualizado, tá certo? Não é todo o previdenciarista, por exemplo, que faz uma pós atrás da outra para se manter cada vez mais de acordo com as leis que não param, né? Só para vocês terem uma ideia, desde que saiu a reforma da Previdência em 2019, de lá para cá, nós estamos tendo algumas mini reformas desde então, de maneira caladinha, no silêncio, ninguém tá nem percebendo, tá? Então, se o profissional não é um profissional que fica toda hora se reciclando, o cliente é quem paga pelo pato, paga o pato por isso, tá? E aí o que acontece? Essa criança, ela tem, agora vamos falar na parte da saúde, que é a Seguridade Social. Essa criança, ela tem direito a todo e qualquer tratamento. Pelo SUS, Ana? Pelo SUS, tá? Gente, eu tô à disposição. Tendo dúvidas, por favor, tá? Eu tô aqui disparando, falando, enquanto vocês não me perguntam. Na hora que vocês começarem a perguntar, eu começo a responder, tá? Então, pelo SUS, tem laudo médico, tem pedido de exame? Nossa, eu tô na fila há 2 anos, há 1 ano. Puta, Ana, e agora? Nossa, meu filho precisa disso pro exame, pro remédio, precisa disso pro médico dizer qual é o melhor tratamento, como é que vai ser agora, né? 2 anos esperando. Muitas vezes o exame conta com a sobrevivência, né? E aí, você tem meios de entrar judicialmente por um mandado de segurança, que seja, né?
desde que o médico comprove no pedido médico, gente, a necessidade, né? Se é risco de vida, por que é que precisa, precisa para decidir tratamento, sabe? Precisa, médico precisa fazer esse laudo, tá? Se o médico se negar, é que a gente sempre fala, gravem com o celular, né? Ou peça para o advogado especialista da sua confiança fazer uma notificação extrajudicial desse médico, né? Normalmente, quando chega a notificação, ele faz, tá? O laudo da maneira que precisa, né? Porque se ele não fizer, ele sabe que ele vai ser levado para o Conselho Regional de Medicina, tá? Então, tem todas essas ferramentas para serem utilizadas, tá? Entrou com mandado de segurança, pedir para quê? Para o juiz falar, olha, meu filho precisa fazer esse exame, precisa para o tratamento, sob risco de vida, se ele não começar a fazer esse tratamento, enfim, o médico é quem mais indicado, tá? Eu tô falando algumas saídas, tá, gente? E aí, tendo o exame, tendo o laudo médico fundamentado, porque é que ele precisa, com base no estudo XYZ, por isso que precisa desse exame tal, né? E aí, foi lá, fez o pedido, você tá na lista, tá aguardando, e tem lá o comprovante de que você fez o pedido, gente, entra com mandado de segurança, tá? Mandado de segurança é assim, putz, eu tô há 1 ano lá. Tá 1 ano lá, então a gente faz uma notificação extrajudicial falando, ó, pela lei, você já tinha que ter feito meu exame. Ah, mas tem uma fila. Problema seu. Respondeu por escrito que tem uma fila? Mandado de segurança. Porque o mandado de segurança tem prazo de 120 dias para entrar com ele. Tá bom? Aqui tá o seu José. Ah, José Mariano. E aí, Marino? Seja bem-vindo. Marino é da minha terra. Por que custa muito caro o plano de saúde para idoso? Marino, o nosso tema de hoje é microcefalia e INSS, tá? E aí, eu posso vir um dia para falar de plano de saúde, mas o nosso tema hoje é microcefalia, tá? Eros, aí ó o pedido de plano de saúde. E aí o que que acontece? Você pode entrar pedindo para fazer esse exame, tá? Pode entrar, o juiz vai dar a segurança, tá? A maioria dos juízes tem dado segurança, até porque quando o caso é saúde, saúde é urgência e saúde é dever do Estado, direito de todos, tá? Só para vocês saberem. Então, habitualmente, as pessoas que usam dessa ferramenta do mandado de segurança, elas furam a fila, tá? E aí, é uma judiação de quem tá lá na fila? Tá? É uma judiação. Mas saibam que é a ferramenta que tem para utilizar. Se todo mundo começar a utilizar, uma hora o pessoal vai se mexer, tá? Ah, Iana, e as pessoas que não têm condição de contratar um advogado? Gente, nós temos a Defensoria Pública. Mas a gente sabe que até pela quantidade de trabalho a defensoria não dá conta, tá? Por isso que às vezes, quando se trata da sua saúde, vale a pena, tá? Vale a pena. Então, pelo menos estamos falando de exame, gente, de 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, tá? Não estamos falando de exame de 100, 200 reais, tá? Então, exames muito caros, vale a pena você fazer isso, tá? E se você não tiver condição de pagar outro exame, vai também, entra com mandado de segurança, porque é a ferramenta, é o jeito de você conseguir, tá? É o jeito. Hoje nós não vamos falar de BPC, tá? Para alegria de alguns que já não aguentam mais me ouvir falar de BPC. Mas, por quê? Porque estamos falando de microcefalia. Microcefalia, se você tem o direito à pensão, que é vitalícia, que não precisa comprovar renda, por que que a gente vai falar de BPC se é muito melhor, né? A única coisa que eu acho que seria interessante é o quê?
demais mães juntarem de outras deficiências, que é para chamar mesmo o seu deputado, o seu senador, né, o seu vereador, né, a galerinha acabou de ser eleita agora, para fazer movimento mesmo, para cobrar que haja uma lei como essa para outros tipos de deficiência, né? Comprovou que a criança é deficiente, comprovou que a criança é totalmente dependente, por que não? Tá? Então, toda live minha eu jogo essa fagulha, eu chamo todo mundo para pensar, porque, gente, se a gente não lutar agora, são os nossos filhos que vão ficar numa sociedade pior do que a gente já tá, né? Se pra gente já não tá bom, pense nisso, tá? Pensem nisso, por favor. Vamos ver aqui. Hoje tá parado, né? Poxa vida, a gente divulga. Parece que as pessoas não têm muito interesse falando na microcefalia, não. Parece que as mães não têm muito interesse. Eu vou lá, peço. Se negar, negou. Aí eu fico em casa. Gente, não façam isso. Tá? Não façam isso. A lei lá no INSS prevê Zika vírus. Mas e se ele não for Zika vírus? E o direito à igualdade? Hein? E o direito à igualdade? Então eu acho que a gente poderia pensar nisso melhor. Olha o Alexandre falando. A microcefalia geralmente traz as questões da epilepsia. Traz, né, Alexandre? Inclusive, eu queria lembrar e convidar todos vocês que estão aqui nos assistindo. A próxima live, quinta-feira que vem, às 19 horas, live sobre epilepsia e seus direitos, tá? Epilepsia e a cannabis medicinal, tá? Com participação especial do Alexandre Meirelles, que está aqui, do Rio de Janeiro, tá? Que é um fera não só da epilepsia, mas também no assunto da cannabis medicinal, tá? E que, Alexandre, se você quiser dividir tela comigo para falar um pouco da microcefalia, me fala que eu te puxo para dentro da live, tá bom? A próxima quinta-feira, gente, divulguem às 19 horas, epilepsia comigo e com o Alexandre, né? Vamos falar pelo lado jurídico, lado de INSS, lado de assistencial, que é o BPC, lado da saúde, que é o direito a tratamento, tá? Direito ao remédio. E na microcefalia, tem remédio? E se for negado pelo alto custo, a gente faz o quê? Se for negado pelo alto custo, você vai lá na Secretaria de Saúde. Ou, como é aqui em São Paulo, que tem a farmácia do alto custo, né? Você vai fazer um pedido por escrito. Eu, fulana de tal, RG tal, CPF tal, residente tal, representando meu filho, fulano de tal, RG tal, tal, portador de microcefalia, conforme a CID tal, conforme, né, laudo médico XYZ anexo, você vai tirar cópia do documento médico, vai grampear, né? E vai fazer documento médico, vai tirar xerox da receita médica do remédio de alto custo. 2 vias, né? 2 xerox, faz um protocolo lá. E tem a outra com você, para você comprovar com carimbinho assinado, datado o dia que você deu a entrada. Eles vão te dar uma resposta por escrito, gente. Por escrito. Se vai negar ou se vai conceder. Se negar, você também pode entrar judicialmente pedindo esse remédio alto custo, desde que ele esteja registrado na Anvisa, tá? Por que registrado na Anvisa? Porque remédio registrado na Anvisa é obrigação do governo conceder. Remédio não registrado na Anvisa é tido como experimental, tá? Antigamente, a gente brigava e conseguia, tá? Mas agora, a bênção do STF, né, para não falar outra coisa, modulou o entendimento que se não tiver na lista da Anvisa, sinto muito, tá?
O Alexandre tá dizendo, eu conheço uma família aqui no Rio que trata com canabidiol. Trata, Alexandre, que maravilha! E aí, a criança lá melhora a qualidade de vida? Conta pra gente. A Hilda falando, precisa passar pela perícia com o filho na microcefalia? Então, Hilda, tem alguns casos que o INSS tem puxado e tem alguns casos que não, tá? Em alguns casos, nem examina, tá? É só ver o laudo médico mesmo e passa. Agora que nós estamos na Covid, sobe a documentação toda como eu falei, né? Cópia do prontuário médico, laudo médico, exames, tudo bonitinho, né? O documento do responsável, o documento da criança, sobe. Lá pelo portal do meu INSS tem o espaçozinho, né? Pensão, microcefalia. Clica lá. Você vai tirar foto legível, né? Para quem não tiver scanner em casa, tira uma foto legível, bonitinha, para não ficar tremida, né? E sobe como se fosse um e-mail, tá? Dá para fazer isso pelo celular? Dá. Porque eu tenho o aplicativo do portal do meu INSS, tá? Dá pra você subir direitinho, bonitinho, tá? Ó, o Alexandre falando que a criança lá no Rio, uma família que trata essa criança com óleo do canabidiol, melhorou muito no tratamento. Alexandre, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E o lado bom é que essa pensão, se a criança melhora e acaba tendo uma vida independente, ela não perde a pensão, entendeu? Ela não perde a pensão porque a lei não prevê isso. Não pode perder a pensão, tá? Tô vendo aqui, gente, quanto tempo eu tô falando, porque o Face derruba quando tá perto de 1 hora, tá? Mas eu tenho mais um tempo ainda aqui pra falar. E aí, o que acontece? Isso é fantástico, porque você pode brigar pelo poder judiciário para que a criança tenha, desde que o SUS negue, terapias, né? Fisioterapias, tá? Todas as terapias possíveis. É claro que quando você começa a cutucar o poder judiciário para você conseguir uma terapia e tudo mais, demora, tá? Esse tipo de processo demora, porque o governo tem prazo em dobro, né? Tem prazo em dobro e aí eles vão empurrando com a barriga a maior parte do tempo, tá? Em grandes centros, capitais, fica mais fácil, porque a gente conta com juízes melhores, tá? Saibam vocês que juízes de interior ou são juízes não tão bons, ou são juízes em começo de carreira, né? E aí eles não trabalham com tanta vontade, porque eles não querem ficar ali, tá? Eles querem ir para grandes centros, onde eles têm uma chance maior de progredir na carreira, né? Então, aqui em São Paulo, no Rio, enfim, você conta com juízes um pouco melhores. Isso não quer dizer que a gente não se depare com juízes que façam besteira. Sim, nos deparamos. Mas são melhores do que juízes, por exemplo, do interior, do litoral, né? Que são juízes que faz o negócio difícil, arrasta, empurra com a barriga. E aí também, vamos fazer justiça aqui. Muitas vezes é um juiz para julgar um monte de coisa, né? Tem poucos servidores, então acaba também, tem esse lado, né? Tem esse lado, mas muitas vezes os juízes fazem umas besteiras enormes em cidades menores, tá? Então vai também da comunidade dos advogados pegarem no pé, né, gente? O que acontece é que muitas vezes eu vejo que advogado tem medo de bater de frente com o juiz quando é interior e tudo mais, porque tá direto dando de cara com esse juiz. E aí tem medo de ser marcado. Mas enfim, eu acho que advogado que tem medo tá na profissão errada, né? Mas é isso. Eu acho que o recado foi dado, né? Pelo visto, não tem tantas dúvidas assim acerca desta enfermidade, né?
Opa, Alexandre, você mandou aqui pra entrar? Ha, tô te puxando, né? Tô te puxando, ó. Clicou. Pode até ser que ele não tenha clicado querendo entrar, né? Bateu o dedo sem querer. Já era. Já era. Vou puxar. Vi Oi, minha agora? amiga. Tudo bom? Tudo bom? Tudo. Seja bem-vindo. Umas coisas que você fala em relação a. Boa noite a todos. Primeiro, obrigado de me receber aí com você. É que a família Imagina, é geralmente. uma honra. Que nada. Geralmente as famílias. Eu sou do Rio de Janeiro, você é de São Paulo, né? As duas capitais bem fortes, e estamos falando, seja qualquer deficiência. A gente pensa que a coisa, quando você está falando, cada ali, autismo, Down, e a coisa não Né? Tá travando. a gente pensa. Voltou? Ixi, Ale, Voltou? tá travando. É. Voltou? 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 Tá picando um pouquinho. Deixa eu passar aqui para outra internet aqui. Mas tá. Foi. Foi? Eu tô te. Tá Oi? legal para mim. Tá legal para mim. Tá escutando? Agora tá legal também. Então tá. O que acontece? As famílias e a sociedade pensa, como eu pensava, acho que todo mundo pensa, que o perito ele está gabaritado em relação a essas questões, principalmente quando se falamos em relação a pessoas com deficiência, não só motora, como Exato, neurológica. E a gente exato. vê que a coisa é complexa e ele está mais perdido que segue em tiroteio. Que Exatamente. mesmo com laudo médico, especialista entregando na mão, o advogado especialista entregando ele na mão, ele voa. Não faz. Verdade. Isso é uma coisa assim muito louca para a gente que não é da área jurídica de entender. Isso é inacreditável que Sim. na área médica a perícia não está. A gente fica É estranho, a gente acha verdade. muito isso, É muito louco. Porque você está falando da primeira capital do Brasil, São Paulo, a questão top de linha. E eu estou do Rio de Sim. Janeiro, a E segunda. aqui a gente vê várias aberrações, viu? É isso que eu estou falando. Eu acho que se o juiz, ele pode ser médico, Agora, mas ele que não entende dirá? do que está na mão. Tinha que ter uma. Não entende. Não entende. Muito. É. Sim, precisamos. Precisamos. Porque tem o manual de perícia médica do INSS, que quando você lê, é, é verdade, é verdade. E é assim, ó, o INSS tem um manual de perícia médica dele, que quando você lê, ele tá lindo. Ele bate com o código de ética médica, né? O grande problema é que o perito, tanto do INSS quanto o judicial, muitas vezes não segue esse manual, entendeu? E aí peca em muitas questões. Até no judicial, quando o médico é especialista, Lê, a gente vê eles fazendo muito erro, né? Ele não lê o laudo médico, ele não lê o exame médico. É um desespero, é um desespero. E aí é a hora que a família está fragilizada, está desesperada, precisa do benefício muitas vezes para sobreviver, e aí ele olha para você e fala assim: "E aí, E, você disse para mim que era o médico especialista que ia resolver. Lá no juiz é o médico especialista e eu faço o quê?" A gente e, precisa muito, muito, muito mesmo de força política
para bater de frente com isso, para os médicos terem consciência e para o Conselho Regional de Medicina fazer alguma coisa. Porque os médicos acham que eles são Exato. deuses, né? É esse o Eles, ponto. e eles têm uma raiva de advogado que você tem que Exato. ver. Os peritos odeiam advogado, porque a gente mete o dedo na ferida e eles ficam assim: eu sou médico, sou eu que entendo, você não é médica. Eu já escutei isso já. Sim, o mais louco para a família entender, ou a sociedade entender, que a sociedade não é, tipo assim, eu não compreendia isso quando você não tem. O meu filho, ele começou a ter, depois a gente vai contar essa história, a partir dos 7, 8 anos, a questão da epilepsia. Mas o que acontece? Eu, como leigo, como a sociedade, 99. Ixi, Ale, Tá, voltou? 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 sim, sim, Aí o que, tem aí o laudo que médico. aí O ele médico lê, que laudou, ele tem que ser responsável, né? aí Deveria o já ser outro aceito assim. médico, exato, o outro médico lê, acabou. Já botou aqui, Acabou. acabou. Sim, Eu não preciso, eu só vou dar o aval, carimbar e vai lógico. embora. Mas não é. Lógico, tá aqui com Na o exame, prática, tá tudo comprovado. mas na prática, Lógico, eu não é. concordo. Total. É muito louco disso, da É, não família, há. da sociedade entender isso. Sim, É muito sim, louco, é muito louco. é desumano. Não tem sentido. E você vai brigar com um sistema que já está blindado. É aquilo ali, acabou. É o que ele falou, está falado. É verdade. É verdade. A É gente tem que verdade. conversar na próxima live, a gente vai conversar sobre isso, porque é um assunto pertinente e muito complexo, porque a grande maioria está precisando. Ninguém está Sim. brincando botando um laudo do filho que tem deficiência só para ganhar. É de direito. Se é de direito, Gente, e também tem uma coisa. É um salário mínimo, galera, pelo amor de Deus. Né? Ninguém vai ficar rico aqui, é, né? você Se falou as pessoas realmente. soubessem o gasto que a família tem para tratamento, para terapia, para remédio de um filho deficiente, não é? Sim, é muito O caro. salário É muito mínimo caro. não é Não dá nem nada. para o começo. Não dá nem para o começo. Não Não dá dá para nem para o saída. começo, questão de. Não dá nem para saída. Não dá nem para saída. E o Não problema dá. maior é que a família, ela fica. Ela é muitos obstáculos. Porque não é só o tratamento, é a questão da inclusão escolar. É todo o Pensa que é entorno, uma né? coisa, Sim, está escrito na Constituição, está escrito na lei, mas não funciona na prática. sim. Na próxima a gente vai Não, conversar não melhor. funciona. E a microcefalia que você está conversando hoje, geralmente ela traz as questões da epilepsia. Geralmente. Geralmente É ela tem mesmo. microcefalia e tem crises convulsivas. E tem a Isso não é epilepsia muito também. falado também. Porque a epilepsia ela tem uma Sim, variação. Isso quase também não é falado. Entendeu? É tipo assim, o sim. autista só é autista. Não, 67% dos autistas têm epilepsia. E isso não é falado. É quase, Tem tudo epilepsia também, né? aquele Sim, negócio. Tem. E é falado tudo meio termo. Se você não correr atrás da informação, das coisas, você voa. É tudo meio exatamente. termo. Exatamente. Um Por pouquinho. isso que eu fui acusada esses dias de estar fazendo merchan. E não. Na realidade, o que a gente faz aqui na live é trazer informação, né? E aí a sociedade é que decide o que vai fazer com a informação que é dada, Sim, né? Porque sim. nem INSS sabe dar essa informação direito. Isso que você acabou de falar, que é muito louco, porque o sistema ele foi criado para garantir a pessoa que está precisando. Só que chega lá Sim, na hora, não é isso. Se você não trouxer um advogado especialista que está
Antenado não vai conseguir. Mesmo com toda a documentação, mesmo Sim, com tudo, não é tão simples. não consegue. Exatamente. Maravilha. Sim. Que abre o leque. Tem que abrir o leque. Ixi, Ale, tá fracionando. Sim, sim. Perfeito. Ma- Caiu, Uma caiu. perguntinha aqui. A Hilda tá perguntando se a criança precisa ter identidade. Hilda, hoje em dia, as certidões de nascimento já vêm com número de CPF, tá? E é o que o INSS normalmente exige, é que tenha CPF, tá? Se as crianças de 2015 não tiver CPF ainda na certidão, Acabou. é importante que tire um CPF, tá? E aí, se já vai tirar o CPF, já tira o RG, tá bom? Mas não é pré-requisito o registro de identidade em si. A certidão de nascimento, sim, porque é a identificação da criança, e precisa ter um CPF, porque o pagamento vai ser em nome dessa criança, tá? O responsável quem recebe, mas é no CPF dessa criança. Tá bom, Hilda? Ale, meu amigo, obrigado. Quinta-feira que vem, às 19 horas, estaremos aqui para falar de epilepsia e tudo que envolve canabidiol, inclusão escolar, trabalho, tá bom? INSS. A gente vai estar aqui para falar com detalhe, tá bom? Se a nossa internet deixar. Perfeito? Um abraço a todos vocês. Agradeço muito a todos vocês a paciência de vocês. Até quinta-feira que vem sobre epilepsia versus INSS versus saúde, inclusão escolar,